Marcou ele? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Desde já justificando a ausência do nosso pastor presidente, também da nossa pastora. Para estar elevando a Deus em oração, onde José congrega ali na congregação. Pode me rir, professor, humilhado. Cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti mais uma vez, Senhor, por mais esse dia de vida, o qual o Senhor tem nos concedido, Pai. Por esse privilégio, Pai, de estarmos mais uma vez reunidos em Tua casa para Te adorar, Senhor. Abençoe este culto, Pai, que está se iniciando neste momento. Ser a Tua presença, Pai, em nosso meio, do Teu... Jesus quebrou meus limites. Hino de número 69. Todos juntos, adorando ao Senhor com alegria. Graças a Deus.
Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos adorar o Senhor Jesus com o hino de número 84. 84. O grande eu sou. 84. Vamos adorar o Senhor Jesus. Graças a Deus. O grande eu sou. Satisfeitos com Cristo.
86. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. 86. Satisfeito com Cristo. efetuar a leitura da Palavra de Deus do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8. Versículo de número 34. Ao versículo de número 38. O texto em epígrafe diz: cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Glórias a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos nos elevar a Deus em oração mais uma vez,
nesta oração intercessória, suplicando a bênção do Senhor em favor de todos os irmãos que se encontram enfermos, alguns acamados. Entre eles, nós vamos, em primeiro lugar, aqui estar apresentando a nossa pastora Sueli. Conforme os irmãos viram, sofreu um pequeno acidente semana passada, e vamos orar para que o Senhor possa abençoar. Também a esposa do irmão evangelista Luiz Alberto, a irmã Suzana, ela caiu de uma escada, na casa do pai dela. E também vamos orar por ela, suplicando a bênção do Senhor, bem assim como também pelo nosso irmão evangelista Luiz Alberto, que está para fazer uma cirurgia no joelho. Orando também em favor do nosso irmão evangelista Manuel Sobral, também pela nossa irmã cantora Jaqueline, que está de fato acamada. Mais algum pedido de oração? A irmã Nazaré também, parece que quebrou o braço, a irmã Nazaré, né? A perna, a mãe da nossa irmã Madalena também. Vamos suplicar a bênção do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar juntamente com o nosso irmão evangelista Paulo, dirigente da congregação Monte Jardins. Santa Lúcia. A irmã Ieda, de lá da 7. Vamos invocar a bênção do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Oremos, maravilhoso Deus, em nome de Jesus, o Pai, damos graças, Senhor. Pai, por tudo que já tens concedido, pelos dias que te louvamos, pela tua maravilhosa palavra que neles. Nesta oração intercessória, Deus, eu quero mais uma vez dar graças e aproveitar em tuas mãos o nosso pastor presidente, nosso pastor. Pai querido, de graça, saúde, Senhor, meu Pai, abençoa, ajuda na recuperação da tua serva. Também, Senhor, meu Pai, nossa irmã Nazaré, nossa mãe, nossa mãe querida, mãe da nossa irmã Madalena, e todos os demais outros pedidos e orações. Pai querido, que a tua graça, a tua bênção alcance cada vida, e que tu possas, ó Deus, pela tua bondade, realizar um grande milagre, uma grande obra, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Pai. Continue conosco no decorrer desse mundo. Mais uma vez, manifesta a tua glória, a tua graça, seja entre nós. Permita-nos, ó Deus, continuar sentindo a alegria do teu Santo Espírito entre nós. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode tomar assento. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo novamente hoje, 13 de agosto, terça-feira, para estarmos aqui na sua presença, e assim podermos louvar o seu nome, ofertar o culto de adoração que a Ele pertence e participar da meditação na sua palavra. Graças a Deus. Nunca é demais nós estarmos na casa do Senhor, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Como diz o salmista, preferiria estar na casa do Senhor um dia do que em qualquer outro lugar 1000. Então, a diferença é muito grande, em estarmos na casa do Senhor para o adorarmos e também aprendermos da sua palavra. Hoje nós temos as congregações que estão escaladas aqui para poder louvar a Deus com um louvor especial. Congregação Jardim das Palmeiras, nosso irmão Manuel está aí, a igreja também. Cadê os irmãos? Estão. Então, os irmãos já podem vir à frente para louvar ao Senhor. Também conosco hoje deveria estar a congregação do Águas do Paiol. Os irmãos Águas do Paiol estão presentes? Também não estão. Jardim Santa Lúcia, cadê os irmãos? Jardim Santa Lúcia, presentes. E Parque das Laranjeiras, ou melhor, Parque das Laranjeiras, está presente? Santa Terezinha. Ninguém de Santa Terezinha também? Ontem foi um ensaio geral, mas nada justifica a ausência, Então, os que estão aqui estarão tendo a oportunidade para louvar ao Senhor. Então, em primeiro lugar, está aí a congregação do Jardim das Palmeiras, logo em seguida a congregação do Jardim Santa Lúcia, louvando ao Senhor. Andréia, depois todas as irmãs
apresentando o louvor. Amém. Tenha a igreja. Salve a igreja com a paz do Senhor. Doido, Senhor. Muitos feridos choram de angústia.
Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, maravilhoso. Todas as provas que eu já passei,
glória a Deus comigo. Nós somos irmãs. Então, logo em seguida, amém? Graças a Deus. Maravilhoso, Jesus, glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém.
com as nossas contribuições para a obra do Senhor, com os dízimos e ofertas a Deus. A gente pode terminar. Só da igreja da paz do Senhor? Glória a Jesus. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Maravilhoso. Só da igreja da paz do Senhor? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
desejo de louvar o Senhor na sua casa. Nós recomendamos que esse desejo tem cessado no nosso meio, e é com pesar que nós vemos essa realidade. Mas aqui estamos nós nesta noite hoje, pela graça do Senhor, para podermos então estar meditando na palavra de Deus e ao mesmo tempo louvando e assim se apercebendo da sua presença. Glórias a Jesus. Aleluia. Nós vemos aqui na palavra de Deus, o Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 8. O versículo 34 nos diz assim: e chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Glórias a Jesus. E aqui nós temos nosso mestre, nosso Salvador, trazendo uma das mensagens essenciais do Evangelho, que ele veio anunciar ao mundo boas novas de salvação, que, conforme traduzido da língua grega para o português, a palavra Evangelho significa boas novas. Mas não é qualquer boas novas, são boas novas que levam um homem, um ser humano, a saltar de alegria ao ouvir essas boas novas. Infelizmente, nós já não estamos mais vendo esse sentimento, não vemos pessoas pulando de alegria ao ouvir essas boas novas que o Evangelho nos traz através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Insta a nós procurarmos saber o porquê hoje já não há mais esta manifestação de alegria. Porque as pessoas não estão mais empolgadas, porque as pessoas já não vivem com prazer, satisfação e alegria plena, através de uma vida abundante, pela qual essas boas novas anunciam a salvação do homem. Então, por que isso está acontecendo? O que é que está acontecendo em meio às pregações, em meio à anunciação do Evangelho? Quando então, em épocas passadas, nós vimos que essa era a realidade, mas hoje as pessoas estão fazendo pouco caso da palavra de Deus. E isso em cumprimento ao que o próprio Mestre anunciou como uma característica do fim dos tempos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós vemos que isso, a cada dia que passa, vai acontecendo de uma forma tal que nós não podemos ficar escandalizados, não podemos estranhar isso que está acontecendo, porque de antemão o nosso Mestre, o nosso Salvador, já nos deixou avisado quais seriam as características do mundo que estaria vivendo quando estivesse o momento da sua vinda, o momento da sua chegada. As pessoas não estão mais valorizando, e isso não digo no mundo, mas é dentro da própria igreja, dentro do próprio rebanho, dentro do próprio cristianismo. Esse gozo, esse salto de alegria parece que não existe, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E Jesus chega com uma palavra, dizendo: se alguém quiser vir após mim, ou seja, ninguém é obrigado a seguir a Jesus. É somente as pessoas que sentem o desejo, é somente as pessoas que querem. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, conforme nós encontramos registrado nas Sagradas Escrituras.
Em assim sendo, nós vemos que, como ninguém é obrigado a seguir a Jesus, ninguém está sendo pego, entre aspas, a laço para seguir, ele vai expor uma condição necessária, sem a qual é impossível que a pessoa que queira, a pessoa que demonstre desejo, consiga seguir o Mestre. E ele diz então, a primeira característica é: negue-se a si mesmo. A segunda, tome a sua cruz. E a terceira, então, depois do ser humano ter se negado a si mesmo, depois então de ter tomado a sua cruz, começa a seguir ao Mestre, a seguir as pisadas de Jesus, andar pelo caminho que Ele criou, de forma tal que nós possamos nos tornar semelhante a Ele. Então, negar-se a si mesmo é algo que vai contra a natureza humana. Nós vamos ver aqui em Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 7 a 8. Romanos, Paulo escrevendo aos irmãos que se encontravam em Roma, do capítulo 14, versículo de número 7 e versículo de número 8, aonde ele vai declarar o seguinte: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Então, uma pessoa que ainda vive nas trevas, uma pessoa que ainda não encontrou Jesus, uma pessoa que ainda não foi iluminada pelo Espírito Santo para compreender as boas novas do Evangelho, ela vive para si, tudo é para si, motivada pelo seu ego, motivada pelo seu egoísmo, ela quer tudo para ela, tudo gira em torno, como diz um ditado popular, ali em torno do seu umbigo. Não sobra espaço para ninguém, é tão somente para ela. Ela não está preocupada com o próximo, ela não está preocupada com a sociedade que está ao seu redor. A única preocupação dela é para com ela mesma. Mas agora Jesus vai colocar essa condição para aqueles que querem seguir. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse si mesmo é aquilo que nós entendemos pela nossa personalidade. É aquilo que nós entendemos por gente. É aquilo que nós sentimos dentro do nosso ser. É aquela voz que fica 24 horas por dia, praticamente, martelando na nossa mente. Aquela conversa fiada, aquela conversa perturbadora, aquela conversa imaginária, aquela conversa sonhadora, aquela conversa que fica vitimizada, que ninguém liga para mim, ninguém gosta de mim, estão me perseguindo, ninguém me dá valor, ninguém me considera, ninguém está vendo a minha posição. Então é aquele mimimi, né? Isso é o si mesmo que Jesus diz que quem quer seguir deve deixar isso de lado. Quem quiser seguir deve renunciar a esse si mesmo, porque não tem como seguir a Jesus com esse si mesmo. Então, o si mesmo fica 24 horas. Você está aí agora sentado no seu banco e 1001 pensamentos através de uma voz, né? E é interessante essa voz. Nós ouvimos essa voz, mas essa voz não é igual à voz que nós pronunciamos com os nossos lábios. Tanto que quando você grava a sua voz e ouve a sua voz, aquela voz gravada no gravador não é idêntica à voz que você ouve aqui na sua mente. É diferente. Por quê? Essa voz aqui, ela não depende das cordas vocais, não depende da laringe, da faringe, do céu da boca, da arcada dentária, dos lábios, para formular o som. Então, esta é a sua voz aí dentro do original, essa voz que parece ser sua, mas não é sua. Essa voz é da sua mente, essa voz é do seu ego, que surgiu, que foi criado com uma inúmera crendices mundanas, ideologias, filosofias, que esse mundo entrega
para a humanidade e faz com que ela engula ou ela baixe sem questionamento. A ponto do apóstolo Paulo escrever aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que é necessário que haja uma transformação da nossa mente. E essa transformação vai atingir em cheio essa voz que fica martelando na nossa mente. Nós devemos colocar ela no seu lugar, porque aonde você está agora sentado, essa voz está aí falando com você. E você, querendo ou não, está ouvindo essa voz. Essa voz que fica se questionando de tanta coisa, principalmente nessa questão que eu acabei de dizer. O nosso ego, ele ama ser vitimizado. O nosso ego, ele ama fazer o papel da vítima. Que está todo mundo errado e só ele é o certo. Só ele é o bom, não tem para mais ninguém. Então, quando alguém deseja seguir a Jesus, é necessário que esse ego seja transformado. Aqui, na palavra que Jesus disse, está dizendo: negue-se a si mesmo. Não é para negar Pedro, Maria, João, Filomena. Não, é para negar a si mesmo. Se nós não nos negarmos a si mesmo com as nossas vitimizações, aonde nós queremos achar que nós somos o coitadinho, que nós somos o tadinho, que nós precisamos de consolo e ficamos naquele chororô e naquela coisa, e às vezes essa voz vai alterar o nosso semblante para que a gente fique com um aspecto que quem olha para a gente: o que aconteceu com você, meu irmão? Porque o irmão está tão abatido. Então o ego, ele se vangoria. Oh, glória! Alguém percebeu que eu estou abatido, e agora é minha vez de começar a expor as minhas lamúrias, os meus queixumes, as minhas aflições, de como eu estou sendo perseguido, como eu estou sendo vitimado. E aí Jesus chega e diz: quem quiser vir após mim, a primeira coisa é negar-se a si mesmo. Mas pastor, se eu me negar a si mesmo, quem eu serei? Eu serei um Zé Ninguém na vida, eu serei um João Ninguém. Mas é justamente isso que Jesus quer de nós, que nós sejamos um Zé Ninguém, um João Ninguém. Eu sou Zé, viu? Não tem nada contra o João. Eu também, Zé, um Zé Ninguém. O que é um Zé Ninguém? É um Zé que ninguém dá valor para ele, porque ele não opina nada, ele não fala nada, ele não se interfere, ele fica no canto dele, está todo mundo correndo para lá e para cá, mas ele está na paz. Naquela paz que Jesus dá, e o mundo não consegue tirar. O mundo quer fazer de tudo para tirar a paz que Jesus dá, mas o Zé Ninguém, que é o ninguém na vida, ele não quer ser, ele não quer aparecer, ele não quer nada, ele só quer servir a Jesus. Esse ninguém tira a paz dele. Por quê? O si mesmo nele já não existe. O ego dele desapareceu, porque ele renunciou esse ego, ao ponto de que só Jesus é o Senhor da sua vida. Essa verdade é o que Paulo vai dizer aqui. Quando então o homem encontra Jesus, quando eu falo homem aqui, algumas Bíblias já estão trazendo algumas traduções de ser humano. E quando fala ser humano, não é só homem, é tanto o homem como a mulher. Mas nós vivemos num mundo machista, infelizmente essa é a realidade. Um mundo machista. Então, essa crendice que foi enraizada na mente da humanidade, onde a mulher não tem vez. E a Bíblia diz que em Jesus não há homem nem mulher, somos todos um. Ao ponto de que a mulher, por Jesus, foi nivelada em pé de igualdade com o homem. Mas infelizmente nós vivemos num mundo que é machista. E não sei se durante o milênio essa raiz vai ser desarraigada, mas quem estiver lá vai ver, né? Vamos ver como será essa situação, porque nós somos daqueles que acreditamos que vamos viver o milênio, né? Não só o milênio, mas toda a eternidade com Jesus, acompanhando o desenrolar da futura humanidade, da futura civilização que vai surgir após o final da grande tribulação, da qual nós faremos parte como supervisores, conforme Jesus declarou em uma das suas parábolas: bom está, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, toma conta de 10 cidades, você outro, toma conta de 5 cidades, você outro, toma conta de 2, 3 cidades. Então tudo isso mostrando de que a igreja vai participar
da supervisão dessa nova civilização que surgirá após o final da grande tribulação e que terá um fim, né? Conforme nós lemos no livro do Apocalipse, mas que não é matéria de estudo para nós nesta noite. A questão é essa, que quem está em Jesus reconhece essa verdade que está escrita aqui em Romanos 13, 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si. Quem vive para si é o ego. Quem vive para si é o homem, um ser humano que ainda não aceitou a Jesus. Ele não conhece a verdade. Ele não sabe que ele e o próximo são um. Por que Jesus diz? Amarás Jesus, mas a Bíblia, lá desde os 10 mandamentos, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A questão é que Jesus resumiu toda a lei de Moisés, todo o Levítico, todo o livro de Números e Deuteronômio, em apenas 2 mandamentos. O primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então o ego não consegue amar o próximo como a si mesmo. Ele considera que o próximo é um terceiro, é uma outra pessoa. E ele embate em lutas, em desafios, em duelos, em questionamentos, em competições, sem saber que o próximo dele é ele mesmo. Ele não consegue, ele não tem essa compreensão. Infelizmente, então sofre de uma forma desnecessária, até que a luz brilhe sobre ele e ele possa compreender que o próximo é ele mesmo. Que quando ele dá um tapa no próximo, ele está dando um tapa nele mesmo. Quando ele está falando mal do próximo, ele está falando mal dele mesmo. Não é essa a realidade que é explicada por aí? Quando você fala de A, você está me falando muito mais de você do que o A. Essa é a realidade, que muitas das vezes nós não queremos ver. Mas Jesus, então, através de Paulo, está dizendo aqui: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Então, por quê? Porque o si mesmo em nós já não existe. Nós já renunciamos ele. É certo que de vez em quando ele quer nos assombrar. Semelhante quando acontece com os casamentos que são esfacelados por algum motivo ou outro, e aí os divorciados novamente casam. E aí sempre vai ter a sombra do outro, né? Ou a fantasma da outra. Por isso que nós não aconselhamos, a igreja não aconselha, à luz da Bíblia Sagrada, de que os crentes não se coloquem sob julgo espiritual. Quem é solteiro, casa com solteiro. Quem é divorciado, casa com divorciado. Mas não vá o solteiro ou a solteira casar com um divorciado, achando que Deus vai abençoar, porque o fantasma vai acompanhar. Ainda mais se tiver filhos no casamento anterior. E depois não adianta vir orar ao Senhor. Não adianta querer reclamar. Porque já está escrito na Bíblia: não vos coloquei sob julgo desigual. Então, da mesma forma que no casamento, quando então o fantasma do outro, a fantasma da outra, né? Ligue, ó, minha atenção, ó, você não vai vir fazer ver o filho, ó, você não vai compartilhar, você esqueceu que é a sua vez, e, né? Da mesma forma, o nosso ego, de vez em quando, ele quer dar uma manifestada. E a gente precisa estar vigiando, como Jesus diz: vigiar e orar, porque você não sabe a hora que o ladrão vai vir arrombar a casa. O ladrão é Satanás, mas o nosso ego tem a ver com Satanás também. E o ego, ele age como ladrão. Quando nós não estamos vigiando, daqui a pouco ele já entrou em ação, já aprontou o cantinho dele. Quando a gente vê, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? A cabeça estava em cima do pescoço, mas é o ego que estava dominando a sua vida naquele momento. Vigiar e orar. A gente tem que vigiar, porque senão o nosso ego, esse si mesmo, ele acaba com a nossa vida, acaba com a nossa família, acaba com a nossa espiritualidade. Então, por que nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si? Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Mas aí há muitos crentes que não estão vivendo para o Senhor.
estão vivendo para si, Cristo. Senhor, o que o Senhor a ver com isso? É tudo. Já que nós não vivemos mais para nós, e não somos de nós mesmos, porque nós nos entregamos a Ele, para que Ele conduza a nossa vida, para que Ele guie a nossa vida, nós não temos mais a oportunidade, o direito, como servos de Deus, de chegar para Ele e dizer: Senhor, eu não admito um negócio desse. Ah, Senhor, eu não aceito um negócio desse, porque eu sou o teu servo. Se toda a realidade espiritual, um crente que age dessa forma. Quando nós olhamos lá para o livro do profeta Jeremias, quando então Deus o convidou a descer à casa do rei, para falar com ele, não queira que o Senhor lhe convide também para descer à casa do rei para ele falar com você. É melhor falar aqui mesmo, né? É melhor deixar ele falar aqui do que ele nos convidar. E aí a gente não quer ir, mas quando ele convida, não tem como resistir o convite. Quando a gente vê, a gente já está na casa do oleiro, está em cima da roda do oleiro, e a roda está girando e a mão dele está só lá, né? Oh, glória! Ei, como que é o negócio? Você não admite que eu faça isso com você? Como que é? Ah, você não aceita então que eu faça isso? Ah, então você quer que eu faça desse jeito? É desse jeito que você quer que eu faça? Você não ia Quem é o barro para falar assim com o oleiro? E quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu para chegarmos para o Senhor para dizermos: eu não admito que faça isso comigo, porque eu tenho 40 anos de frente, porque o meu nome não pode ser manchado, porque quem sou eu e quem é você, meu irmão? Ou, como diz lá fora, na fila do pão, quem é que nós somos? E muito mais agora diante da presença do Senhor, quando nenhum de nós vivemos para nós mesmos cantos, quer vivamos ou morramos, todos nós estamos vivendo ou morrendo para o Senhor, porque nele nós somos. E glória a Deus. Então, Paulo vai finalizar aqui: de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quem não é do Senhor, de quem que é? Pastor, não vou falar, já falaram, é de fato. Se não é do Senhor, é do outro. Quando é do outro, a gente entende. Porque o outro, os filhos do outro, para rodar a baiana, é com eles mesmos. Termo, tá? Filhos de baiano, baiano é, né? Não tem problema falar de baiano, não. Que glória a Deus. Né? Deus Santo! E os baianos fizeram uma festa lá na Goiânia, né? Jesus, uma bênção, né? Graças a Deus. Mas também nada contra o pernambucano, nem paraibano, porque quem está em Cristo, acabou essas coisas. Não tem mais paraibano, não tem mais pernambucano, não tem mais sergipano, não tem mais paulista, acabou. Quem está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas, que coisas velhas? Essas nacionalidades, essas questões do ego, do si mesmo, né? Essa questão, eu sou paraibano, sou paraibano, sou pernambucano, isso é coisa do ego, é coisa de quem não nasceu de novo, é coisa de quem ainda só vive para si, mas quem vive para ele, acabou essas coisas. As coisas ficaram para trás. Então, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor, graças a Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias, vamos abrir aqui em Gálatas, capítulo de número 2, no versículo de número 20. Novamente, o apóstolo Paulo, que teve que lidar com o seu ego, não era fácil. Veja que quando Paulo escreve lá a segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número, salvo engano, o 12, não só segundo Coríntios 12, ali manifesta a luta que ele tinha com o ego dele. Porque o ego de Paulo principalmente se manifestava querendo levar ele a se exaltar, a se humilhar. E aí o Senhor mandou lá um mensageiro de Satanás para esbofetear o apóstolo Paulo, no sentido de que ele não se exaltasse, de que ele se colocasse no seu lugar. Porque muitas das vezes a gente quer sair do lugar da gente. A gente se esquece
que nós não somos mais nós de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. E a gente quer achar que a gente é melhor que o irmão, a gente é melhor que a outra. Não, acabou, o exercício foi do passado. Ninguém aqui é melhor que o outro, só existe um, esse é Jesus. Então, aqui em Gálatas, capítulo de número 2, e o versículo de número 19 até o 20 diz assim: porque eu, pela lei, estou morto para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Novamente aí ele manifesta o si mesmo, o ego. Não vivo mais eu. Aquela vozinha que fica lá dentro, dizendo que você tem razão, que o outro está errado, que você é o certo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O si mesmo de Jesus se entregou na cruz por amor a nós. Que exemplo lindo e glorioso que nós temos no Filho de Deus em Jesus. Já estou crucificado com Cristo. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E aqui Paulo está dizendo: já estou crucificado com Cristo, e agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a fé que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por... Isso é uma boa nota, tem que fazer um grande saudade, aquele salto de alegria, porque Ele se entregou a si mesmo por mim, Ele me amou, e por esse motivo nós nos alegramos na presença do Senhor. Graças a Deus. Então, Marcos 8,36, e chamando assim a multidão com os seus discípulos. Muitas das vezes Jesus tinha uma palavra só para a multidão, outras vezes ele tinha uma palavra só para os discípulos. A multidão muitas das vezes quer pepino, quer cebola, quer água, igual lá no deserto. No deserto, o povo estava com saudade, né? Do pepino, dos alhos, das melancias, dos melões, e deram uma dor de cabeça tremenda para vocês. Mas aqui Jesus chamou os dois, chamou tanto a multidão como os seus discípulos, e disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E no versículo 36, a pergunta que vai fulminar: pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? E aqui Jesus entra na questão da alma. Volte e meia nós temos tratado deste assunto, sempre falando que o que está em jogo na questão da salvação, se que a gente pode usar a expressão jogo, é a alma. Porque quando nós dermos o nosso último suspiro, a gente fala nosso assim, porque a gente está viciado em das palavras, né? Porque o suspiro já não é nosso. Se eu não vivo mais para mim, como é que eu, né? Se eu não vivo mais para mim, se quer eu viva ou quer eu morra, eu já não sou eu mesmo, sou o Senhor. Como é que eu ouso falar quando eu der o meu último suspiro? Porque até o suspiro já deixou de ser meu, o suspiro também é dele. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é dele, por ele e para ele. Então, esse versículo que Paulo nos dá, essa palavra, é tão gloriosa que a gente não para pensar nele. Porque tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para. Mas aí o ego quer tudo, não, Senhor. Minha família, meus filhos, meu casamento, meu cônjuge,
meu salário. Não, isso não. Não, é tudo. Porque tudo é dele, tudo é por ele, e tudo é para ele. Tudo é dele, tudo é por ele, e tudo é para ele. Quando nós passamos a ter essa compreensão, a nossa alma fica um pouco mais sossegada. Mas quando a gente não tem essa compreensão, a gente começa a entrar naquelas dúvidas sem sentido, que não vão levar a lugar nenhum, a não ser um sofrimento que, volte a falamos, sofrimento desnecessário. Então, o crente começa a se vitimizar. Esse é o termo. Fazer-se de vítima, fazer-se de coitado e querer que as pessoas tenham pena dele. Como é que alguém pode ter esse pensamento? A não ser quando vive nas regras do ego, do si mesmo. Porque quando nós estamos em Cristo, esses pensamentos praticamente cessam de perturbar a nossa mente. Então, o que está em jogo é a alma. Porque quando nós darmos o último suspiro, então o corpo, esse corpo aqui, vai para a terra. Não importa se é parte dos rios, parte da ressurreição, se é das cruzes, dos fritos, vai para a terra. O espírito, conforme diz Salomão, vai voltar para Deus que o deu. Mas é alma. A alma que é você, a alma que sou eu. Estamos agora falando e ouvindo ao mesmo tempo. Qual vai ser o destino da alma? Porque o corpo, a terra, vai comer. O espírito vai voltar para Deus. Mas é a alma. Para onde é que ela vai? Então, o apóstolo Pedro, escrevendo lá na sua primeira carta, no capítulo de número 1, versículo de número 7, Pedro vai dizer da seguinte forma: alcançando o fim da vossa salvação, alcançando o fim da vossa fé. Qual? A salvação da alma. Qual que é o fim da nossa fé? Por que é que você tem fé? Por que é que você é crente? Qual que é o fim de tudo isso? A salvação da alma. Porque do que adianta, né? O corpo está destinado para a terra, o espírito já está destinado a voltar para Deus. Mas a alma, qual é o destino dela? Qual será o fim dela? Aonde é que ela vai descansar? No céu? Ou lá naquele lugar que Jesus diz, aonde o fogo não apaga e o bicho não morre? Bicho por quê? Porque a partir do momento em que o espírito sai da alma e essa alma está ali naquele lugar, praticamente se tornou um bicho, perdendo a imagem e a semelhança de Deus. E Jesus chama de bicho, aonde o fogo não apaga e o bicho não morre. Mas Pedro está dizendo aqui, alcançando o fim da vossa fé. Qual que é o fim da nossa fé? Qual que é o objetivo da nossa fé? É a salvação da alma. Porque se a alma não for salva, perdeu tudo. É o que Jesus vai dizer aqui, onde nós estamos lendo em Marcos 8, onde ele vai declarar: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final das contas perder a sua alma? Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 28, Mateus 18, 28. Ou melhor, Mateus 10 e 28. Mateus 10 e 28. Jesus diz, e presta atenção no que está escrito aí. Mateus 10 e 28. Vocês vão perceber que tem alguma coisa faltando aí. Jesus diz, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que está faltando aí?
Porque o Espírito vai estar onde? Com Deus. Mas toda pessoa sem Deus ressuscitar na segunda ressurreição, vai ser lançada lá naquele lugar, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. E aqui fica bem claro, né? Aquele que pode temer antes, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Porque o Espírito voltou para Deus porque era de Deus, mas a alma acabou se perdendo. Por quê? Não houve fé, não houve salvação da alma. Quando nós vemos também a palavra de Deus, Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 21, diz assim, Tiago: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia. Já viu malícia acumulada? O Tiago está falando sobre malícia acumulada. Recebei com mansidão. Tem gente que não recebe mansidão. O velho não recebe mansidão. Quando a palavra vem, se revolta. Ele não aceita. Ele fica batendo de raiva, de ódio, porque ele não pode compreender as coisas que são de Deus. E aqui Tiago está dizendo: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Assim como a chuva, aquela chuva serena, aquela chuva serôdia, que vai caindo devagarzinho na terra. Imagina uma terra ressequida, árida, e aí aquela chuva mansa vai caindo. E a terra, como é que ela vai agir? Como bateu e levou a água embora? Não. Ela vai receber, ela vai começar a absorver aquela chuva mansa, delicada, que vai penetrando nela, que vai penetrando e vai amolecendo. Havia somente torrões, mas agora aqueles torrões vão sendo desmanchados por causa daquela chuva que está caindo. Recebei com mansidão, diz Tiago, a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa, porque o Espírito praticamente já está salvo, porque no final ele vai voltar para Deus. O corpo vai para a terra, mas e a alma? A alma precisa ser salva. E ela pode ser salva através do quê? Da palavra em vós enxertada. Mas para isso é necessário receber a palavra com mansidão. Jesus tinha uma forma de falar que ele não temia ninguém. Ele era franco, ele era direto, ele era objetivo. Hoje nós queremos ser melhor que o mestre. E ele diz que cabe ao discípulo ser menor do que o mestre ou igual ao mestre, mas maior que o mestre, não. Mas nós queremos ser melhores do que ele. Em que sentido? Jesus, quando ia pregar a palavra, falava a palavra, ele não ficava preocupado se a pessoa ia ficar ofendida, magoada, não. Ele chegava e dava a palavra assim na lata. Hoje não, nós queremos ser melhores do mestre. Nós temos que usar de tato, nós temos que usar de psicanálise, nós temos que usar de psicologia, usar um tratamento para não magoar a pessoa e assim nós podemos ganhá-la ela para Cristo. No final das contas, nós estamos querendo ser melhor do que ele, porque muitas pessoas quiseram servi-lo e ele não ficou paparicando, não. E a gente quer paparicar. A gente quer paparicar, queremos ser melhores do que ele, queremos amaciar a palavra de Deus. Sabe quando vai lá no açougue? E aí o açougueiro pergunta: quer amaciar? Aí a gente fala: pode amaciar. Mas sem saber que quando a gente pede para amaciar, a gente está quebrando as fibras da carne. Estamos levando, ao invés de carne de primeira, uma carne de segunda, porque foi amaciada. E a palavra de Deus não é amaciada, não. A palavra de Deus é palavra de primeira. É de primeira palavra. A palavra que eu usei de Jesus é espírito e vida. Pois a mim, o meu corpo, né? A minha palavra é carne de Jesus. Meu sangue é bebida. Mas agora nós hoje queremos ser melhor que o mestre. Estamos querendo amaciar a palavra. E evitamos até usar as palavras que Jesus diz, né? Para poder não ofender as pessoas. Por quê? Porque nós conhecemos as pessoas.
Conhecemos os egos das pessoas, egos que estão inflamados, egos que querem aparecer, egos que querem ser ovacionados, paparicados. Mas com Jesus, a primeira coisa que tem que fazer para seguir Ele é renunciar-se a si mesmo. Mas não tem jeito, Senhor, de abrir uma exceção. O meu ego é bonzinho, o meu ego não tem ego bonzinho. Não tem ego bonzinho. Tanto que quando ele se manifestou na vida de Pedro, Senhor, de forma alguma isso vai acontecer contigo. O que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Meu Deus. Porque Satanás usou o ego para dizer aqui, que não entende as coisas de Deus. Mas a gente acha que a gente entende. E queremos ser melhores que o Mestre. E o Mestre, com ele, não tinha isso que infelizmente hoje nós estamos vendo nesse chamado cristianismo. Então nós vamos Tiago dizendo aí, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra de vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Romanos, vamos voltar para Romanos capítulo 8, versículo de número 13. Novamente Paulo aqui. Porque se viver segundo a carne aqui é ego, irmãos. Esse é o sentido, é o si mesmo novamente, que deve ser renunciado para seguir a Jesus. Porque se vivermos segundo a carne, segundo o ego, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E aí nós precisamos descobrir como é que está a nossa situação. Será que nós temos pelo Espírito mortificado as obras do corpo? E estamos de fato vivendo aquela vida que Jesus veio nos dar? Vida com abundância? Vida verdadeira? Ou será que nós ainda continuamos sucumbidos, estamos sendo dominados pelas obras do corpo, as quais o apóstolo Paulo vai citar nas Palavras de Gálatas, no capítulo de número 5, e volte a vir vamos citar estas obras, que não tem nada a ver com espíritos ou demônios, mas são obras do ego, são obras da carne, de uma pessoa que ainda não encontrou a Jesus. Então, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mas quantas obras do corpo nós estamos andando aí, vendo, né? Se manifestando entre elas ainda, né? Crente árduo, crente irascível. Jesus, Paulo vai dizer, né? Dai lugar a mim, mas não pequeis. Muita gente irá entrando no lugar a mim, falando palavras de Deus. Escrevendo, às vezes escrevendo. A gente lê o que a pessoa escreve e a gente vê que é o Espírito daí manifestado. Não. Em Jesus, isso é coisa que não existe. Essa palavra é clara que não é para todo mundo. Não é todo mundo que pode ouvir essa palavra. Porque conforme nós lemos lá Tiago dizendo, quando ele fala para receber a palavra como mansidão, o ego não aceita como mansidão a palavra de Deus. Ele quer se revoltar como um cachorro, um cão, da qual a gente está querendo tirar o osso, né? Já viu um cachorro, um cão? Ele está lá roendo o osso, aí você chega lá com o filé mignon para ele. Mas quer tirar o osso dele para dar o filé mignon? Ele não vai aceitar. Ele quer o osso. Ele está roendo aquele osso. E assim é o nosso ego. Ele fica roendo. O que o osso tem? O osso tem proteína? O osso tem vitamina? Osso. Ah, mas eu faço, pastor, uma sopa de osso. Se o senhor provar. Obrigado, eu sei que tem sopa de osso. Até a igreja esses dias atrás fez sopa de osso. Não provei. Eu prefiro a sopa para carne mesmo. Não, mas tem que lá fazer não tem isso não. Então, o ego ele fica preso no osso. Não tem nada ali, mas ele quer ficar, ele tem prazer de ficar remoendo tristes lembranças do passado.
O ego gosta de ficar viajando na maionese, naquela ansiedade do futuro, do que vai acontecer, do que poderá acontecer. Sendo que o futuro não existe. O que existe é o agora. Mas o ego ele não acha lugar para o agora, porque nesse momento agora, você tem que prestar muita atenção ao que o Espírito está dizendo à igreja. De uma forma agora que prestar atenção não dá espaço para mais nada. Ou você presta atenção, ou presta atenção na janta que vai estar te esperando lá em casa, na pizza, no hambúrguer, no jogo que vai passar, no show que vai passar, ou amanhã que vai ter que fazer o trabalho. Para você prestar atenção, você tem que denunciar o ego e ficar aqui. Fala, Senhor, porque eu servo hoje. Sim, eu não vivo mais para mim, mas estou vivendo para o Senhor. Comece a analisar durante o dia quantas vezes você vai se apegar pensando no passado. Faz um teste, põe um papelzinho, está lavando louça lá, daqui a pouco você vai prestar atenção lá. Estou pensando nessa coisa que já passou. Isso é um osso. Não tem nada para mim. Já foi, é coisa do passado. Quem veio do passado é museu. Você não é museu, eu não sou museu. Nós somos novas criaturas. E quem está em Cristo, tudo novo é. Não tem mais coisa velha, não tem museu. Você vai no museu, só tem coisa velha. Não tem nada de novo lá. E não existe museu do futuro, porque o futuro ainda não chegou. Então ele fica viajando para lá no passado, viaja lá para o futuro e não tem nada lá. O que tem é o momento presente, em que nós estamos agora, neste momento, participando da palavra, ouvindo o que o Espírito tem para nos dizer nesta noite. Então, Jesus, ele vai fazer a pergunta: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Não vale nada, não adianta nada. E em meio a essa sociedade que nós estamos vivendo hoje em dia, irmãos, hoje um princípio fundamental: só ganhar. Ganhar, ganhar, ganhar. É só isso que ensina a criança. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo que os satanistas, não estamos aqui para fazer propaganda deles, até o nosso pastor comentou esses dias, da notícia nas redes sociais, que lá no Rio Grande do Sul estão levantando uma estátua lá de cima, mais de 5 metros de altura do demônio, para que os seus seguidores o adorem. Pessoas que adoram diabos são chamadas de satanistas. Eles dizem que eles não estão mais preocupados com a igreja, porque Cristo já fizeram o que tinha que fazer com a igreja, em que sentido? Na década de 70, mais ou menos, os satanistas entraram na igreja com uma ideologia chamada de Evangelho da Prosperidade. E a maioria dos crentes entraram nessa ideia, que vai totalmente em contradição aos ensinos de Jesus. E o que a gente vê hoje em dia, o que é? Crentes querendo ouvir o Evangelho da Prosperidade. De que eu vou ter uma vida próspera, vou ter uma vida milionária, vou ser rico, em Jesus vou ter dinheiro, vou ter fama, vou ser reconhecido, em Jesus. Esse é o Evangelho da Prosperidade. E essa ideia foram os satanistas que entraram no meio da igreja e infiltraram essa heresia. E tem gente que vibra, né? E aí surgem os falsos profetas. Estende a tua mão aí, Deus está me revelando que tem uma chave brilhando aí, a pessoa da glória, tudo e tal. Provai se os espíritos são de Deus, diz a palavra de Deus. Nós temos que entrar pela palavra. Se nós não entrarmos pela palavra, nós iremos tombar, como muitos já têm tombado. Crentes buscando ficar milionários, ficar ricos, jogando. Hoje facilitou, porque você não precisa mais entrar lá na fila da lotérica para comprar, porque se fosse comprar tinha que ir na surdina, né? Agora é pela internet. Só você e Deus, não, né? Somente aqueles e Deus lá vendo lá pela internet, jogando no bicho, jogando na loteria, na Mega Sena, em companhia limitada, na expectativa de ficar rico, sem saber que está atraindo para a sua vida uma maldição que não tem igual.
Então nós precisamos entender que o cristianismo de hoje, a pregação que está sendo pregada em muitos cultos hoje, não é mais o evangelho da cruz, não é mais o evangelho de Jesus, é o evangelho satânico, é o evangelho mundano, é o evangelho diabólico, que quer dar a entender que os crentes, seguindo a Jesus, vão se tornar ricos, vão se tornar milionários. Não, irmãos. O ensino de Jesus no Sermão da Montanha é totalmente diferente. E Jesus ele não tinha o que perder. Então ele falava, hoje, muitos pastores, nós estamos dizendo os pastores daqui, têm medo de perder crente. E se para pregar a palavra, não vai ficar ninguém. Há uns tempos atrás, alguém dizia, numa certa entrevista, de dois pastores um conversando com o outro: mas fulano, você sabe que isso não está certo, não pode falar essas coisas na igreja, vai contra o evangelho de Jesus. Jesus não ensinou nada disso. Aí o outro: eu sei que Jesus, mas se a gente for seguir o que Jesus ensinou, isso aqui não vai existir. E o que nós estamos querendo é isso. Então, Jesus não tinha nada para perder. Chegou um momento que ficou os 12, que ele deu uma palavra aquele dia que o povo não aceitou. Jesus fez aquela palavra lá de João 6, aonde ele diz: quem não comer a minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E as pessoas ali entenderam a palavra, acharam que Jesus estava falando de canibalismo. Ou seja, será que no final das contas ele vai querer se matar e a gente vai ter que comer a carne dele, beber o sangue dele? Estou fora. E foi um para lá, e foi. No final ficou só 12. Aí Jesus olhou para os 12: e vocês? Vocês não vão se retirar? Porque se quisesse retirar, ele não falou isso, né? Mas eu queria entender. Se vocês quiserem se retirar, não tem problema nenhum. O Pai sempre está comigo. Eu nunca estou sozinho. Mas é difícil encontrar homens de Deus hoje assim, que têm coragem de pregar a palavra tal como ela é. Porque eles têm medo de, se começar a pregar a palavra do jeito que ela é, não vai ficar ninguém. Por quê? Porque a maioria está procurando ficar rico, é ter propriedade, ter carro. E Jesus disse: olha, quem tiver 2 calçados, reparte um para o seu próximo. Quem tiver 2 vestidos, deu para quem não tem. Mas hoje em dia o povo está querendo tirar de quem tem para ficar, deixar o outro nu na pindaíba e tirar para ficar do que o outro tem. Não, o Evangelho de Jesus não é isso. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de amor, de compaixão, de solidariedade, sim, pelas almas que precisam da palavra. Então aqui Jesus sempre traz a palavra. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se no final das contas ele perder a sua alma? Então Jesus ele vem com uma palavra na contramão da ideologia evangélica que existe nos nossos meios, e faz então aquela pergunta fulminante: do que adianta? Então ele faz com que o nosso tipo, o nosso ego comece a ficar questionando: mas é verdade, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro se no final eu perder a minha alma? Porque entre a minha existência e a eternidade é muito maior. Não dá para comparar uma existência de 70, 80 anos com a eternidade de forma alguma. Não dá. A eternidade é muito mais. A eternidade é maior, não dá nem para falar que é maior, porque o nome dela já diz: é eterna, não tem fim, não tem começo, é algo sublime. Mas aí Jesus vem com a pergunta: do que adianta? E para fulminar ainda mais, nós vemos que hoje em dia no mundo, o valor estimado de todo o dinheiro do mundo é estimado em mais ou menos 50 trilhões de dólares. Mas por que é isso? Não sei. Pergunta para nós, eu sei o que é isso. Não sei nem o que é um milhão, eu penso que é 50 trilhões de dólares multiplicado aí por R$6, né? A gente não é possível fazer 6, né? Nós não vamos fazer a conta, mas é muito dinheiro. Então, por que adianta o homem ganhar tudo isso se no final das contas ele perder a sua alma? Então, sem sombra de dúvida alguma, é muito
dinheiro mesmo, né? Tem gente que até arrepia quando fala tanto de dinheiro assim, né? Pastor, o grupo até arrepiou quando Jesus falou aqui. Arrepiou porque ainda está vivendo para si mesmo. Porque quem vive para Jesus pode falar o que falar. A tentação pode ser grande, ele permanece no lugar dele, na posição dele, servindo ao Senhor, porque ele sabe a riqueza que ele tem encontrado. Então, irmãos, sem sombra de dúvida alguma, é muito dinheiro. Dinheiro não acaba mais, né? Por assim dizer. E mesmo assim, com toda essa grana, a pergunta do mestre permanece em pé, né? Sem ser abalado. O que é dinheiro para nós? O que é? E não é só dinheiro, beleza. Tem gente que quer ficar bonito, bonita. Do que adianta ficar tão bonito, tão bonito, tão bonito se no final perder a sua alma? O que adianta? Não adianta nada. É prejuízo, é perda de tempo, é uma autodestruição por assim. Mas alguém poderá dizer, pastor, não é preciso ganhar tudo isso, não, né? Pode ser menos, 10%, né? De 50 trilhões, né? Já está tudo bem para a minha vida, né? Deve acertar, pagar as dívidas que tenho, as pendências. Irmãos, para acertar as dívidas e as pendências, não precisa de milagre, precisa de sabedoria. Que sabedoria? Saber usar o cartão de crédito. Saber melhor administrar as finanças de casa. Saber que não pode gastar mais do que ganha. Isso é sabedoria. A gente não pode ir contra as leis que existem nesse universo. Para mim, evitar eu beber água desse copo, foi preciso eu colocar água nesse copo. Se eu não colocar água aqui, eu não vou beber nada. Então a gente precisa compreender essas leis que funcionam e regem todo o universo. Então, Deus só vai entrar com milagre na nossa vida em momentos essenciais, quando de fato for necessário usar o milagre mesmo. Caso contrário, não vai usar. Por quê? A minha graça te basta. A minha graça, mas eu queria mais, Senhor. A minha graça não está dando, Senhor. A minha graça. Aleluia. Foi o que Paulo questionou lá com o Senhor. Quando ele começou a orar para Deus repreender aquele espinho na carne. Nossa, não está escrito, né? Mas é o que o texto sugere, que deu a entender que se ele não tivesse aquele espinho na carne, ele poderia servir melhor ao Senhor. Ele podia se dedicar mais à obra de Deus. Ele podia desenvolver o seu apostolado com uma maior eficácia. Mas aí o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. E a graça de Deus, se nós um dia nós vamos tentar aventurar, falar um pouquinho dessa graça. Porque não dá para falar dela. Não dá, é demais. A graça de Deus é demais. Não tem como a gente falar dela. A gente só fala um tiquinho, com humildade, com pequenez de coração. Quem somos nós para falar desta graça tão abundante que se manifestou lá na cruz do Calvário, trazer a salvação a todos os homens, inteiramente, de quem eles são? Oh, graça maravilhosa, graça que está comigo, está com você, aonde quer que você chega, essa graça se manifesta. Você ganha um salário mínimo e a graça de Deus é premiação, e você vive melhor do que aquele que ganha mais que 10 salários mínimos. Como é que consegue isso? É pela graça de Deus. Você é feliz e alegre com aquele coisinho que Deus te deu, mas aquele que tem um carro 0 km de cima da loja, ele não tem a alegria que você tem com o seu projetinho, com a sua bicicleta, com os seus pés que Deus te deu, porque a minha graça, oh glória, maravilhosa graça, a graça do Senhor, a minha graça te basta. Oh glória a Deus, graças a Deus. Então, se nem ganhando o mundo todo, né, adianta, menos 10% não vai fazer diferença nenhuma. A verdade que não quer calar de forma alguma é que quem não tem está querendo ganhar. E quem tem quer ganhar mais ainda. Não tem outro. Não tem
dado que não tem? Não, isso praticamente quase não existe. Quem não tem está querendo ter, e quem tem está querendo mais ainda. Não basta. Por isso que é necessário nós irmos lá para Apocalipse, quando então Jesus vai falar com a Laodiceia sobre aquele colírio. Aconselho-te que unja os teus olhos com o meu colírio para que vejas como você já é abençoado, como você já é abençoado. Há uma chuva de bênçãos caindo sobre a sua vida, mas você está com o guarda-chuva aberto, com a sombrinha aberta. Feche o guarda-chuva e deixa a graça de Deus te molhar, deixa a graça de Deus te enxergar. Seja cheio da graça de Deus na sua vida, para ver o quanto Deus te ama e tudo que Ele está fazendo na sua vida. Da qual, quando nós comparamos contra alguém, que esse senhor nem imagina, pode imaginar da alegria que nós sentimos em ter esta graça, em ter renunciado a nossa fé, se é que renunciamos. Temos tomado a nossa cruz. Cruz essa que não é o nosso cônjuge. Cruz essa que não é o nosso vizinho, não é a sogra, com todo respeito, que eu sou. Não. Essa cruz não tem nada a ver com essas coisas. Essa cruz resulta dessa questão de renunciar ao próprio. Quando você renuncia o ego, ninguém mais resolve por você. E quem está servindo a Jesus, pensa que está preocupado se alguém está dando valor para ele, não? Eu até digo, porque tem gente que fica preocupada, o ego fica preocupado, porque é necessário que alguém dê valor para ele. Mas quem está em Jesus e não tem mais o si mesmo, não tem mais ego, ele já não fica mais preocupado se alguém está dando valor para ele. Porque o que importa é que o seu Senhor dê valor para ele. Se o Senhor dele está dando valor para ele, pode o A, o B, o C, o D, o F, o G, o H, o I, o J, o K, o L e todo o alfabeto não dá nenhum valor para mim, mas se ele está dando valor para mim, isso é o que basta, isso é o que eu preciso. Que ele venha, veja, considere que eu sou dele e ele é meu, e nós somos um em Cristo Jesus. Isso é suficiente. Então, nós vemos essa realidade nesse mundo. Quem tem sempre quer mais. Em outras palavras, nada há na existência humana que possa satisfazer os anseios do ego. O ego está sempre querendo mais. Eu não quero novo, eu quero. Comprou um carro novo, daqui a pouco está querendo outro carro novo. Trocou de mulher, daqui a pouco não quer dessa já não dá, quer outra. Depois trocou de marido, também não dá. Então, nós temos que aprender a dar ouvido a esse ensinamento de Jesus. Quem quiser vir após mim, ninguém é obrigado. Mas se alguém quiser vir, a primeira coisa que tem que fazer é renunciar ao ego. Porque com esse ego não dá para seguir Jesus. Não dá. Com esse ego não dá. Renuncia. Renuncia, renuncia, e a partir dessa renúncia, tome a sua cruz. Comece a seguir o Mestre. E aí você vai ver quão gostoso, quão maravilhoso é servir a Jesus. Glórias a Deus. Que o Espírito Santo, como sempre, né? Vai falar melhor os nossos corações de dores, a madrugada, quando a gente for dormir, lá na escala da noite, o Espírito Santo vem. Ou acordando, né? O Espírito Santo vem. Trabalhando lá, 10 horas da manhã, o Espírito Santo vem com a palavra. Oh, glória, né? Que Deus abençoe a toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amanhã, quarta-feira, teremos um círculo de oração a partir das 8 horas da manhã. À noite, nós vamos carregar. Isso, pastor. Quinta-feira, culto de libertação e oração, antes da oração, e depois culto de libertação. Sexta-feira. Sexta?